Olá, eu me chamo Eduardo, esse é o Lição Nerd, e no vídeo de hoje iremos trabalhar com o personagem sofredor. Deu pra sentir, né? É às vezes considerado chato devido à sua personalidade. O grande menino Subaru, protagonista afetado pelos assuntos da adolescência e pelos problemas psicológicos, tema esse muito abordado atualmente. Só desejo dizer que eu não sou nenhum perito no assunto, portanto não leve essa análise como um diagnóstico. Então, já curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. O problema de lidar com tudo sozinho. Não sei vocês, mas na primeira vez que eu assisti Re:Zero, eu estava um tanto quanto confuso, pois eu não tinha pegado ainda como o poder de Subaru funcionava. Mas foi só seguir assistindo mais alguns episódios que as coisas começaram a fazer sentido. Após finalizar as 2 temporadas, eu simplesmente estava em choque e ao mesmo tempo feliz pelo resultado. Fatos que me fizeram considerar essa obra o melhor Isekai que eu já assisti. Só para constar, esse tipo de anime consiste na reencarnação de uma pessoa em um mundo de fantasia, seja após a morte ou mesmo durante a vida. Embora esse gênero seja muitas vezes subestimado, e com razão, já que toda temporada saem uns 300 novos isekais que tratam de histórias muito genéricas e iguais a tudo que já foi feito no universo nerd, de vez em quando você encontra umas coisas boas, e esse anime é uma delas, porque ele permite a visualização das situações segundo vários pontos de vista, mostra um protagonista com um lado humano e nos promove reflexões sobre as escolhas da vida e como elas nos afetam. Pensando nisso, percebemos que os problemas de Subaru podem se aproximar da nossa realidade. Por isso, suas mortes, seus retornos e suas ações são tão valiosas para serem avaliadas. A partir disso, notamos como a solidão afeta a mente humana e como seguir em frente após inúmeros fracassos é difícil. Por isso, escolhi esse personagem para entendermos um pouco sobre o emocional de cada indivíduo. Já estão sabendo, né? Olha o resuminho. A história começa quando o jovem Nietzsche, Subaru Natsuki, isto é, um desempregado e alguém sem qualquer formação acadêmica, vai a uma loja de conveniência local e, sem qualquer explicação, ele é transportado para um mundo à primeira vista desconhecido, contendo criaturas mágicas, palavras distintas e alguns traços da cultura medieval. O rapaz percebe que foi parar no mesmo tipo de história isekai que os otakus tanto amam, e logo se anima com a ideia de estar lá porque ele poderia ser o novo herói comumente apresentado nessas narrativas, algo fantástico para si, já que sua vida real era monótona e complicada. Como Subaru não consegue descobrir qual é o tal poder mágico que destacará dos demais, aquele que todo personagem ganha, o jovem vaga com sua sacola de compras e seu celular flip, aquele tão velho quanto o lendário Nokia Tijoló. Após pouco tempo de caminhada, ele é atacado por um grupo de bandidos e salvo por uma bela garota chamada Emília, que busca urgentemente um item furtado por uma ladra. Atingindo novamente a 4ª parede e percebendo ali mais um clichê de história de Isekai, o menino decide ajudá-la a encontrar o objeto. Entretanto, no meio do processo, os dois são levados a um bar da periferia, e lá são cruelmente assassinados por uma caçadora de recompensas. Poderia ser o fim dessa história, até porque ia se tornar um recorde mundial, como o anime mais rápido de todos os tempos. Mas é nessa hora que o poder de Subaru se manifesta. Retornando com suas experiências para o passado, o rapaz descobre a maldição que lhe acompanhará por toda a série. E, a partir desse ponto, se dá o desenvolvimento de sua vida e os impactos de seus caminhos no mundo. E claro que fica a dúvida, ele conseguirá salvar a todos que deseja e se manter firme nessa caminhada? Para isso, será preciso uma rota perfeita. Mas já estou falando demais disso. Assista para descobrir. Agora sim, bora lá. O medo de errar. Sei que você já deve ter escutado seus pais, seus amigos ou alguns influenciadores da internet falando que para crescer é preciso cometer erros, e vou te falar que isso é uma pura verdade. Embora muitas vezes esses indivíduos nos deem conselhos que não aplicamos na nossa vida, te digo que essa vale a pena fazer. Falo isso por experiência própria, pois eu já fui obcecado por não errar. E, depois de um tempo relevando isso, entendendo que é impossível acertar em tudo, minha evolução foi maior. Tanto que agora estou tentando criar conteúdo aqui para vocês. Dando sequência, Subaru passa por uma situação similar, e eu sei que não é tão próximo do nosso cotidiano, já que ele tem um peso muito maior nas costas, afinal, ele carrega o destino de inúmeras vidas. Mas a única coisa que o possibilita seguir em frente é a coragem de tentar e tentar várias vezes, mesmo após tantos desastres.
E a parte do anime em que isso fica mais explícito é quando ele decide se matar por conta própria para reiniciar o ciclo e retornar para o checkpoint que estava, para que assim ele seja capaz de criar um plano mais adequado para salvar a todos. Bom, se ele consegue superar essa realidade insuportável, onde o caminho mais simples é a desistência, imagino que você também consiga. Até porque, na maioria das coisas, temos mais de uma chance e, a verdade, é que nenhum problema é grande o suficiente quando colocado em perspectiva. Sempre há alguém passando por mais dificuldades que você. Então, pense bem antes de desistir de algo. O prejuízo da solidão. Os seres humanos estão constantemente sendo expostos a novos conteúdos e buscando novas coisas para fazer. Normalmente, quando pensamos nisso, já imaginamos com quem poderemos executar tais atividades, pois não queremos ficar sozinhos. Mas de vez em quando é muito bom curtir as coisas somente conosco. Vai por mim, é uma experiência única. Porém, em alguns casos, isso extrapola e a pessoa pode acabar vivendo sozinha, entrando em um limbo de solidão que torna a sua saída mais complicada. E para expandir esse cenário, quero usar um conceito criado pelo filósofo Schopenhauer, o lendário pêndulo. Um objeto que materializa a vida humana, porque, para todas as situações que vivenciamos, há um lado em que existe o sofrimento e outro em que há o tédio. Sofrimento por querer ter algo que não temos e tédio por finalmente conseguir aquilo que queremos e então nos sentir vazios. Sendo importante caminhar nessa ponte para não ficarmos sobrecarregados para nenhum dos lados. Em ReZero, isso é mostrado o tempo todo. Caso não tenha notado, Subaru, mesmo rodeado de pessoas, está sempre sozinho. Pois, ele não pode contar para ninguém sobre sua maldição, visto que ou ela mata alguém, ou ela o mata. E mesmo com essa solitude, ele tenta se manter equilibrado, pois a cada passo que ele dá em frente, seu sofrimento e seus colapsos são recompensados, e assim ele conquista um momento de paz e de felicidade. Nesse sentido, percebemos que a solidão é, antes de mais nada, restauradora, ou seja, um descanso dos deveres sociais e das máscaras que vestimos tantas vezes em público. Porém, ela traz prejuízos quando em excesso. Logo, busque equilibrar suas atividades para não ter problemas maiores. Saiba pensar no pior cenário. Não estou falando de pessimismo, e sim de antecipação. Afinal, ela é uma arma muito eficaz para se prevenir de ser surpreendido em qualquer tipo de situação. Isto é, ter consciência das possibilidades te permite estar preparado para lidar com os problemas que podem surgir. Então, recomendo que tente pensar no pior cenário possível quando estiver inseguro com alguma coisa, para que dessa forma você fique mais calmo e confiante com o que está fazendo. Possivelmente, a probabilidade do pior cenário acontecer é muito baixa. Subaru não só pensa, como vive os piores cenários. Isso porque novas peças são introduzidas o tempo todo na obra, tornando a vida do personagem mais complicada. Mas sempre que ele morre, sua mente se adapta às novas possibilidades que podem acontecer e ele fica mais precavido sobre o futuro. Além disso, é evidente que os seres humanos são prepotentes diante de tantos problemas, tornando suas ações ineficazes quando feitas por um único indivíduo. Por isso, é recomendável possuir um grupo de confiança para lidar com seus piores momentos. Só fazendo um adendo, recomendaria que vocês assistissem o vídeo anterior sobre Light Yagami, porque esse é um dos pontos que eu trato melhor naquele vídeo, explicando como trabalhar com tudo sozinho pode trazer muitos prejuízos. Acredito que tenha ficado claro que tentar lidar com tudo por conta própria pode trazer uma série de consequências e que antecipar as situações é uma boa alternativa quando imerso em dificuldades. Por esse motivo, devemos refletir antes de agir e ter pessoas de confiança ao nosso lado. Essa foi a reflexão sobre Subaru, protagonista do melhor Isekai chamado ReZero. Bem, eu espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e até a próxima.